Olá, que a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje que é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Hoje eu venho com vocês, contar uma história de Sansão. Eu vou falar para vocês sobre Sansão. Mas primeiramente, quero pedir a vocês que não é inscrito nesse canal, que se inscreva nesse canal para estar ajudando no crescimento, no engajamento, para que essa mensagem seja levada a mais pessoas, E se você gostar da mensagem, curta, Compartilhe com o teu próximo também, para que ele possa estar aprendendo junto com você, junto conosco, a palavra do Senhor. Então vamos fazer a nossa oração para iniciar, para que o Senhor nos dê o entendimento, o discernimento da palavra dele, possa penetrar o nosso coração e nós venhamos praticar aquilo que o Senhor hoje venha nos ensinar, aquilo que o Senhor hoje venha nos dizer, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então fechamos os nossos olhos. Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos em Tua santa presença, Senhor. E que o Senhor nos conduza, Senhor, ao discernimento da Tua palavra, ao entendimento da Tua palavra, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor venha nos falar, Pai, neste devocional, que não sejam somente palavras ouvidas e esquecidas ou guardadas em nosso coração, mas que nós venhamos praticar, Pai. Praticar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos conduz a fazer, deixando de fazer aquilo que o Senhor nos adverte a não fazer, Senhor, e ensinando ao nosso próximo. Porque quanto mais nós ensinamos, quanto mais nós falamos da Tua palavra, mais nós aprendemos e mais nós ficamos com ela gravada em nossa mente, em nosso coração e não esquecemos, ó Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá todos os dias. Muito obrigado pela Tua presença e que esteja conosco durante todo o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou ler todo aqui para vocês, porque a história de Sansão, ela começa no capítulo 13 de Juízes e vai até o capítulo 16. Então não vou ler tudo, só vou aqui dar uma breve resumida para vocês e estar colocando aqui da onde que nós pegamos o exemplo de Sansão. São vários exemplos. Sábado e domingo, sábado teve uma reunião ministerial para nós e o nosso pastor líder regional pregou sobre isso, sobre a história de Sansão. E também aí no domingo o pastor reforçou essa história também de Sansão. O que nós vemos aqui na história de Sansão? Primeiramente, iniciando aqui no nascimento de Sansão, no capítulo 13. O anjo do Senhor chegou-se à mãe de Sansão, a uma mulher, mãe, aqui ó, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém receberás e terá um filho. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse a ela, mesmo ela sendo estéril, ele daria a ela um filho. Mas ele deu a ela algumas condições para que ela cuidasse tanto da gestação dela como depois do filho dela. Ele disse a ela: agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou qualquer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ele começará, significa que ele iria começar a livrar, E ia passar sucessivamente adiante, não significa que ele iria livrar, ele iria começar a livrar aquele povo de Israel. Então o anjo falou à mulher, e a mulher chegou até a sua esposa e disse que o anjo falou isso a ela. E aquele homem falou: mas por quê, Como os homens hoje em dia podem dizer, mas por que falou a mulher e não a mim? Eu sou a cabeça da casa, vamos dizer assim que ele tem pensado. Eu sou a cabeça da casa, não a mim. Por que não? Imagina, por que o anjo falou a mulher e não ao teu esposo, que era o cabeça da casa, Como aconteceu com o pai de João Batista, Que era o profeta Zacarias. O anjo falou com ele. Depois ele falou à mulher dele, Abraão. O anjo falou com Abraão. Depois Abraão disse a Sara. Mas aqui o anjo falou com a esposa de Manoá. Então Manoá orou ao Senhor para que novamente aquele anjo voltasse e também explicasse a ele como cuidar daquele menino. Porque ele pensou: nossa, vai ser um menino especial. Deus nos deu e ele tem um propósito.
Como vamos cuidar dele? Então ele orou ao Senhor para que o Senhor trouxesse aquele anjo novamente. Aquele homem, anjo não, que ele não sabia ainda que era um anjo. Um homem do Senhor trouxesse ele novamente para que ele, né, dissesse. Então ele orou, Manoá. Porém, aquele homem apareceu novamente à mulher que estava ali cuidando dos teus afazeres. E Manoá não estava com ela. Onde estava Manoá? Que não estava junto da sua esposa. Ela foi chamá-lo em sua casa. Aí que fala, ó. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido. E disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim, outro dia me apressou. Então, ela estava no campo. E seu esposo estava aonde? Eu fico imaginando, né? Ela estava lá trabalhando. E seu esposo não estava ali auxiliando, ajudando. Então o Senhor foi ali e falou novamente com aquela mulher. Porque eu acredito assim que o Senhor via aquela mulher como uma guerreira, uma mulher forte, uma mulher que estava lutando pelo teu povo, lutando pelo sustento da tua casa. Ela estava ali trabalhando no campo. Então o Senhor ouviu o clamor dela, que ela desejava, né? Por um filho. Desejava por um filho. Porque o filho naquela época era uma riqueza do lar. E era importante, como é importante hoje em dia, porque na nossa velhice, precisamos, né, de um filho para que cuide de nós também na nossa velhice, né? Para que nós não estejamos só. Nós precisamos, né, de um filho. Então o anjo falou a ela e ela apressadamente chamou o seu esposo. E quando o seu esposo viu aquele anjo, ele quis oferecer a ele ofertas de holocausto. Mas o anjo disse não. Vamos ver aqui, ó. Então disse Manoá, cumpra-se as suas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disser a mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho. Tudo que procede da videira, quer dizer, até a uva, né, que tá falando tudo que procede da videira, então ele não iria comer nem uva, ele não poderia comer. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comereis de teu pão. E se fizeres o holocausto, oferecerás ao Senhor. Tá vendo? A gente não tem que oferecer ofertas, não tem que oferecer holocausto, não tem que oferecer, né, os nossos sacrifícios a anjos ou aquelas pessoas, aqueles santos do passado, aqueles que foram, né, usados por Deus para abençoar. Não, aqui porque ele disse que ele não quer, não é a ele que deve ser dedicado isso, mas ao Senhor, a Deus, a quem o enviou. Muitas vezes, muitas pessoas, em vez de oferecer o seu melhor a Deus, que quem enviou, em vez de enviar o melhor ao abençoador, né, aquele que traz que dá a bênção, quer entregar o melhor àquele que veio abençoá-lo, foi usado para abençoá-lo. Não. Paulo disse também ali, né, nas cartas a Romanos, Atos, se não me engano, Paulo também disse a mesma coisa. As pessoas queriam adorá-la, Paulo, adorar Pedro. Mas ele disse, não, a adoração não é a mim, a adoração é a Deus, porque foi ele e o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são os únicos dignos de toda adoração, porque são eles, né, digno de tudo isso. Porque foi eles quem deu a nós esse poder de cura, esse poder de libertação, esse poder de fazer milagres. Veio de Deus, veio de Jesus. Então, a eles a glórias. A ele você tem que agradecer. A ele você tem que apresentar a sua oferta. A ele você tem que apresentar o teu melhor. Não a homens. Não a homens. O único que morreu e ressuscitou e subiu-se, né, para a glória de Deus foi Jesus. Então somente Deus e Jesus são os únicos que devemos adorar, os únicos que devemos dedicar as nossas ofertas.
Estes homens, nós temos que ser gratos a essas mulheres que foram usadas por Deus, que são usadas por Deus até hoje em dia. Nós temos que ser gratos por eles, pela vida deles. Mas eles são como nós, seres humanos, né? Falharam, né? Foram dignos de perdão, porque assim o buscaram. Mas são homens como nós. E aqui disse o anjo do Senhor, não é a ele, é a Deus que ele deve agradecer pelo que estava acontecendo. Então Manoá perguntou para ele qual era o nome. Manoá queria saber qual era o nome daquele anjo, curioso, né? Queria saber todas as coisas. Se Deus te fala algo, confie no Senhor, confie de todo o coração. Mas Manoá queria saber o nome daquele homem. E ele disse, e o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Maravilhoso. Aqui nós vemos esse anjo disse, por que perguntas meu nome se é maravilhoso? Nós imaginamos, maravilhoso quem é? Na Bíblia está escrito maravilhoso, príncipe da paz, é Jesus, não é? Então Manoá tomou um cabrito, aí mesmo assim ele fez, né, aquela oferta, o anjo se apresentou, mas daí quando subiu aquela fumaça, aquela chama que veio do altar, o anjo subiu ao céu também. E daí que Manoá foi perceber que era um anjo. Até então ele estava achando que era somente um homem enviado por Deus, né? Tipo um profeta, alguma coisa que chegou até ele e estava apresentando aquilo diante dele. Mas quando ele começou a apresentar o holocausto e aquela fumaça subiu e junto aquele anjo subiu, ele percebeu que não era da terra, mas era algo celestial. Para vocês verem, ele estava querendo oferecer a oferta para o homem. Um profeta, vamos assim dizer, queria oferecer para o homem. Ele não sabia que era anjo, mas já queria oferecer ele oferta, né? E aí então ele subiu, aí ele percebeu que era um anjo. Ele disse a Manoá, sua mulher, certamente morreremos. Eles tinham medo, né? Porque diz que quando eles viram que era o próprio Deus, então eles tinham medo de quando viam a Deus, eles achavam que se visse Deus face a face, a pessoa morreria. Então assim ele disse que eles iriam morrer. Mas vamos pular essa parte aqui e vamos adiante, senão vai ficar muito grande essa história. Porém, Sansão cresceu. E ao invés de fazer aquilo que Deus falou, concentrar-se nas coisas de Deus, o que Sansão fez, desviou-se do seu caminho. Foi até a terra dos inimigos. E lá encontrou-se uma moça que ele achou linda e maravilhosa e já logo queria casar. Deixou com seus olhos se enganasse, deixou com seus olhos decidisse o teu destino. Cuidado com o que você vê. Cuidado com as coisas lindas e formosas que você vê. Ela pode te levar ao mesmo lugar que levou Sansão. Então Sansão, mesmo teu pai e tua mãe dizendo a ele, não, Sansão, não há entre nós, entre o nosso povo, né? Aquele povo que era o povo de Deus, aquele povo que adorava Deus, aquele povo que cultuava o Senhor, aquele povo que era guiado por Deus. E ele disse, não há entre nós mulheres a quem tu podes te achar e casar? Mas Sansão estava dominado pelo desejo da carne. E ele queria casar com aquela mulher. Insistentemente pediu ao seu pai que assim fizesse. Porém também isso era a vontade do Senhor. Mas aí você me fala, mas a vontade do Senhor era que ele casasse com uma pessoa inimiga? Deus tem um propósito e um plano para tudo. Mas preste atenção no que você está fazendo. Ore ao Senhor, siga o Senhor. Seja guiado por Ele. Cuidado, não desvie do propósito de Deus. E não faça aquilo que Deus disse para você não fazer. Que foi o que Sansão fez. Indo até o casamento, indo até a cidade onde essa moça morava, Sansão passou por uma vinha. Lembra que eu disse que Jesus disse que ele não poderia, que o anjo do Senhor disse que ele não era para ele comer nada que vinha da vinha? O que Sansão estava fazendo naquela vinha? Ele passou por aquela vinha e ali apareceu um filhote de leão. E veio para cima de Sansão, e Sansão o abriu ao meio, com a força que Deus lhe deu. Ele abriu aquele filhote de leão ao meio. Será que aquele filhote de leão já não estava querendo impedi-lo de ir fazer aquilo que ele estava fazendo? Não era para Sansão se atentar àquilo? Mas ele não se atentou. E foi, seguiu-se.
E passado algum tempo, voltando novamente para aquele mesmo caminho, Sansão foi ver o leão. Para que ele foi ver o leão que ele havia matado? Gente, quando algo morre, fica uma carniça. Quando um bicho, né, você mata um bicho, fica um tempão lá, ele fica uma carniça, né? Por que Sansão foi ver aquilo? Talvez ele tava passando por lá e não sentiu o fedor de carniça. Deixa eu apagar aqui também, me engano. Ele achou estranho, né? Nossa, mas era pra estar podre aqui, não era? E foi pra olhar, né? Porém, uma das coisas que ele não poderia fazer era tocar em um animal imundo quando estava, né, naquela situação de decomposição, quando já estava sem vida, já era para eles como imundo, ele não poderia tocar em nada que fosse imundo. E ele foi até lá, e chegando lá, o que ele viu no leão? Mel. É isso aí, depois vocês leem aqui, ó, do 13 ao 16. Ele viu mel no leão. Você já viu o termo mel no leão? O inimigo te apresenta coisas doces, porque se for amarga, se for podre, você não vai até aquilo. Mas ele te apresenta coisas doces, que é pra você tocar no pecado. O pecado é doce, doce como mel. É assim o pecado. Você acha que o pecado é amargo? Não, o pecado é doce como mel. Mas pra você pegar aquele mel, a pessoa vem esfirrada da abelha. Cuidado, cuidado com as coisas gostosas dessa vida, cuidado. E Sansão foi e pegou. Então ele já quebrou uma das promessas da aliança que Deus fez com ele, com a mãe dele. Ele quebrou. E pior, ele levou ao pai dele e à mãe dele para também provar, sem dizer a eles o que eles estavam provando. Por que será? Será que Sansão tinha medo de falar ao pai dele e à mãe dele, que já sabia que ele estava errado, e se ele falasse, eles iam dizer: meu filho, isso não deveria ter feito, ia repreendê-lo? Estava com medo da repreensão, porque ele já sabia que era errado? Então assim foi. Seguindo Sansão com os teus erros, depois de casar-se com essa mulher que não deu certo, achou outra esposa chamada Dalila. E essa Dalila o persuadiu, o enganou, até que conseguiu arrancar de Sansão o teu segredo. Aonde estava a tua força? Nos teus cabelos. Porque Deus estava com ele através daquele promessa que Deus tinha feito. Não que a força dele realmente estava no cabelo, mas era através da promessa que Deus o fez. E ele contou a ela. Dalila lhe cortou os cabelos. E o que aconteceu? Seus inimigos conseguiram pegá-lo, deteram e arrancaram seus olhos. Viu? Os olhos dele eram tão mal que até os inimigos perceberam e arrancaram os olhos de Sansão. E aprisionaram. E Sansão pediu, quando estava ali sendo caçoado, rido, que eles usaram ele para rir, para levar ele ali e rir, ele pediu somente que deixasse ele entre duas colunas ali, para que ele pudesse se segurar naquelas colunas. E como um último pedido de socorro que Sansão pediu a Deus: Senhor, me dê forças para derrubar essas muralhas e que todos os meus inimigos pereçam. Ele queria vingança. E ele conseguiu. Deus deu-lhe o último dia de força. Ele derrubou aquelas muralhas com aqueles braços abertos assim. E morreu e levou-se junto com ele todos aqueles filisteus. E foram. E sabe o que o nosso pastor disse? Que eu nunca tinha percebido? Sansão morreu de braços abertos, querendo o mal dos seus inimigos, desejando que eles fossem findada a vida deles. E você sabe quem foi a outra pessoa que morreu com os braços abertos? Jesus. Mas Jesus morreu com os braços abertos, pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus morreu com os braços abertos, pedindo perdão, o perdão dos teus inimigos, aqueles que o açoitaram. E ele era inocente. Já Sansão morreu com os braços abertos, pedindo para que ele pudesse vingar aqueles que o pegaram. Mas Sansão era culpado daquilo. Que exemplo. Como você quer estar? Como Sansão, pedindo para que os teus inimigos pereçam
por causa de erros que até mesmo você mesmo cometeu, te levou aquilo, ou pedindo perdão dos teus inimigos, porque estão te acusando, sem procedimento, sem você ser culpado. Então medite nisso, reflita nisso. Como você quer estar? Como você quer ser? Como Jesus, que veio aqui na Terra e cumpriu todos os propósitos do Pai, todos os propósitos de Deus, e não se desviou, e não deixou com que os olhos dele fossem mal. Ou como Sansão, que deixou se levar pelos desejos da carne. Essa mensagem que eu tenho para dar para vocês hoje, que vocês reflitam sobre isso. Como quem vocês querem ser. Então é isso, vamos fazer oração e finalizar essa mensagem. Espero que vocês leiam aí, estudem sobre a história de Sansão mais a fundo. E tem muito mais lição para vocês aprenderem. É por isso que na Bíblia o Senhor deixa aquilo de mal também que as pessoas fizeram, os erros que as pessoas fizeram, para que nós aprendamos com ele. Não é só coisas boas, só os acertos, mas também os erros, para que você aprenda com os erros do próximo, para que você não precise errar para acertar e aprender. Tá bom? Então é isso, vamos fazer oração? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por essa palavra, que novamente o Senhor venha reforçar o meu coração. Ah, Pai querido, livra, Pai-nos de toda a tentação, livra-nos, Senhor, dos nossos olhos pecaminosos, Senhor, e nos ajuda a sermos fortes, valentes e corajosos como Jesus, e cumprir o nosso chamado, e cumprir o nosso propósito, e não desviarmos, ó Senhor, e que tenhamos um coração puro, um coração limpo para pedirmos o perdão dos nossos inimigos e não desejarmos o mal a ele, porque assim o Senhor diz, amarmos a todos e orarmos pelos nossos inimigos, assim devemos fazer. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem trazido até aqui e cada um que o Senhor ainda vai trazer. Eu te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E que todos vocês tenham um excelente dia. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo devocional. Tchau, tchau.